Flexão do dia 14 de maio de 2025, quarta semana da Páscoa, São Matias Apóstolo. Festa, quarta-feira, cor litúrgica vermelho. São Matias Apóstolo e Mártir, testemunho vivo da ressurreição de Jesus. Século I, Israel. Matias é o nome frequente entre os judeus e quer dizer dom de Deus. É o apóstolo que recebeu o dom do grande privilégio de ser agregado aos 12, tomando o lugar vago deixado pela deserção de Judas Iscariotes. Sua eleição foi mediante sorteio, após a ascensão do Senhor, pela proposta de Simão Pedro, que, em poucas palavras, fixou 3 requisitos para o ministério apostólico: pertencer aos que seguiam Jesus desde o começo, ser chamado e enviado. É necessário, pois, que destes homens nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu no meio de nós, assim falava Pedro, a começar pelo batismo de João até o dia em que nos foi arrebatado, haja um que se torne conosco testemunho de sua ressurreição. Essa foi uma das condições necessárias, ser testemunha ocular do ressuscitado. São Matias, apóstolo e mártir, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver exatamente a eleição de Matias, aquele que foi convocado por Deus e pela igreja para servir como apóstolo no lugar de Judas Iscariotes. O Salmo 112, o Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Às vezes é o próprio Deus, né, que move, mexe com cada um de nós, colocando em privilégio né, faz o indigente assentar-se com os nobres. Então, esse mover de Deus, o Espírito sobra aonde quer. E no Evangelho de hoje, que fica marcado para nós, é a frase de Jesus: assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Amai-vos uns aos outros. Então, é esse grande apelo da liturgia de hoje. Vamos ouvir atentamente a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João até ao dia em que foi elevado ao céu. Agora, é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Então eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual desses 2 escolhestes, para ocupar neste ministério e apostolado o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os 2. A sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 112. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor.
O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com nobres do seu povo. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. É isto o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No versículo 10, o Senhor fala: se guardardes os mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Nós estamos vendo na primeira leitura que Judas, ele resolveu seguir a sua vida, ou seja, ele saiu da condição de apóstolo, traiu Jesus Cristo, traiu a igreja que estava ali começando e tomou o seu rumo. Ele quis um destino para ele, ele aceitou. Então, ele atropela os mandamentos do Senhor e, por consequência, ele vai viver uma vida de tormento. Ontem nós falávamos isso, quando Jesus, no Evangelho de ontem, perguntou, os judeus perguntaram a Jesus: tu és realmente o Salvador? Né? Temos dúvida? E Jesus deu a resposta. O que adianta eu falar que eu sou o Messias? Vocês continuam com dúvida? Por mais que eu fale que eu vim em nome de Deus, vocês veem as minhas obras, os milagres que eu realizo, as Escrituras falam sobre mim, mas vós não acrediteis. Então, não acreditando, cheio de dúvida, resolve então assumir para si as consequências de viver longe do mandamento do Senhor. Mas aqui está o grande direcionamento do Evangelho de hoje: guardar os mandamentos do Senhor, guardar, estar com a igreja, permanecer unido ao Senhor na Eucaristia, estar vivendo a dimensão de pastoral, de serviço, nutrido com a palavra do Senhor e comprometido com Deus. Que adianta você juntar propriedades, dinheiro neste mundo, para quê? Se não for em Deus, é Deus que é a motivação de tudo em nossa vida. Se guardares os mandamentos, permanecerei no amor. Né? É o Senhor que vai fazer na nossa vida o que está prevendo o Salmo. Né? Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho para fazê-lo assentar-se entre os nobres, assentar-se entre os nobres do seu povo. Deixa que Deus faz a parte dele e vamos fazer
a nossa parte, louvando e bendizendo ao Senhor. Porque este é o principal mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, fica aí o grande apelo litúrgico de hoje. Assim como o Pai nos amou, né? Assim como o Pai amou Jesus, ele fala, eu também vos amei. Amai-vos uns aos outros. É esse o grande apelo litúrgico de hoje. Eu quero orar por cada um de nós nesse dia de hoje. Deus Pai de amor e de bondade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos, Senhor, que recaia sobre nós agora a porção do Espírito Santo, necessária para que possamos abrir o nosso entendimento em busca de viver na nossa vida cotidiana este amor. Amai-vos uns aos outros, assim como o Pai nos ama, assim como o Pai manifestou em Jesus Cristo o seu amor. Por isso, Senhor, te louvamos e te bendizemos, Senhor. Te glorificamos, porque sabemos que o Senhor está fazendo a obra em nós, como fizestes a São Matias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E a reflexão do dia é um programa diário com o objetivo do estudo das palavras que compõem a liturgia diária. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, essa pregação, para que mais corações escolham colocar em prática o que nos pede o Senhor no dia de hoje. Amai-vos uns aos outros. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.